repressão policial, que foi tirado nas discussões que nós fizemos interno ao nosso grupo de trabalho. Surgiu a proposta, que foi referendada pela própria Assembleia, de trazermos aqui o professor Túlio Viana, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, para que ele pudesse bater um papo com a gente acerca de uma questão que é muito importante, que surgiu nesses últimos dias com força, que é justamente a questão da desmilitarização das polícias brasileiras. Então, vou ter a palavra com o Túlio. Bom, gente, boa tarde, obrigado aí pelo convite. Acho que esse tema da desmilitarização da polícia brasileira, mais do que nunca, ele é um bom momento que nós temos para colocar nas pautas, né? Alguns jornais já estão começando a dar destaque a isso. Então, a minha proposta é hoje dar um geral para vocês aí, para vocês terem uma ideia, pelo menos para quem não tem acompanhado essa discussão, da importância disso. E aí depois a gente abre a discussão e aí ver o que vocês pensam a respeito. Bom, a questão da desmilitarização, quando a gente pensa na desmilitarização, muitas das vezes o que se tem é uma concepção de que a gente quer que a polícia ande, sei lá, desarmada, ou sem farda, ou sem equipamento. Não é nada disso, evidentemente, né? Quando se fala em desmilitarização, o que se pensa basicamente é tirar da polícia um ranço que existe, que é um ranço que existe da época da ditadura militar, em que se separa o policial militar do policial civil. Como que essa separação se dá na prática? Basicamente, o policial militar, ele tem um código penal militar diferente, ao qual ele está sujeito, ele tem um treinamento militarizado, que nós vamos falar um pouco sobre ele, que é um treinamento voltado com uma lógica de guerra mesmo, né? A ideia do militarismo é voltada para a guerra, e a justiça militar, que julga basicamente os policiais militares em serviço, assim como julgaria as forças armadas em serviço. Bom, então basicamente, quando a gente pensa numa polícia desmilitarizada, isso não tem nada a ver com questão da polícia estar armada ou desarmada, ou a polícia ter condições de entrar no morro. Muitas vezes fala assim, mas se a polícia não for militar, como é que ela vai entrar no morro, né, uma boca quando os traficantes atirando nela? Isso é questão de armado ou desarmado, é questão de treinamento, é questão de visão de mundo, que tipo de polícia nós queremos. Bom, primeiro um pouco da história rapidamente, para vocês entenderem o ranço da ditadura militar. Na verdade, na maioria dos países do mundo, nós não temos um modelo semelhante ao que nós temos no Brasil, né? Esse modelo em que a gente tem uma polícia militar responsável pelo policiamento ostensivo, que é o policiamento de rua, o policiamento fardado, e, paralelamente, uma polícia civil responsável pela investigação criminal, ou seja, aquela parte, evidentemente não uniformizada, que é de você fazer uma investigação. Isso só existe hoje nas democracias contemporâneas no Brasil. Tá? Por quê? Como que surgiu isso? Isso surgiu na época da ditadura militar, em que os militares, ao tomarem o poder, uma das primeiras providências que eles tiveram foram esvaziar a polícia civil, né? Tirar a polícia civil do policiamento ostensivo e colocar a polícia militar, que já existia, mas ela estava praticamente aquartelada, né? E eles tiraram a polícia militar, deram uma força muito grande para ela e colocaram a polícia militar nas ruas. E principalmente, evidentemente, na época, eles colocaram no comando das polícias militares generais do exército, né? Das forças armadas, de forma tal a ter um controle bastante grande sobre aquele policiamento na rua. Né? Então, formalmente, ainda que eles estivessem ligados aos governadores do Estado, se os comandantes eram comandantes do Exército, você tinha aí um controle centralizado dessa polícia. Então, no fundo, a Polícia Militar foi concebida nessa época como uma grande mão, né, do Exército. Né? No fundo, ela estava ali para agir em nome do Exército. E claro, a Constituição de 88, nós deveríamos ter acabado com essa figura, né, retornado ao modelo de uma polícia civil, mas não retornamos por fatores políticos muito óbvios. Né? Quando da redemocratização, as Forças Armadas ainda tinham uma profunda força de expressão na época, política muito grande, e aí acabou que eles nos impuseram ainda esse modelo de polícia, que é uma herança maldita, vamos dizer assim, da época da ditadura militar. Então, o que nós temos hoje, na verdade, é fruto disso. Se vocês compararem com o resto do mundo democrático, né, porque não tem sentido a gente comparar com ditaduras, porque nós somos, pelo menos formalmente, uma democracia, no mundo democrático nós temos dois tipos de modelo. Nós temos o modelo da polícia 100% civil,
né? Nós vamos encontrar em todos os Estados Unidos. Não existe polícia militar nos Estados Unidos. E na Inglaterra também não existe polícia militar, né? Então, os países de língua inglesa, normalmente, eles têm uma polícia 100% civil, totalmente desmilitarizada, tá? Sem qualquer relação com o exército, sem qualquer relação com forças armadas, né? 100% civil. E em alguns países da Europa, nós temos até a figura da polícia militar. Só que ela é absolutamente diferente da polícia militar que nós temos aqui no Brasil. Por quê? Primeiro que ela é de ciclo completo. O que é uma polícia de ciclo completo? A polícia de ciclo completo é aquela que faz o policiamento ostensivo e investiga também, né? Só que na Europa, normalmente o que acontece? Nas grandes cidades, nós temos polícias 100% civis. Eles fazem o policiamento ostensivo e eles fazem a investigação. E nós vamos ter a polícia militar para áreas rurais. Por que disso? Porque a polícia militar é vista aí como uma continuidade aí das forças armadas, e nas áreas rurais há aquela discussão, aquela problemática de fronteira, muitas vezes, toda uma problemática que, dentro da especificidade deles, eles entendem que é uma polícia ainda necessária. Mas vejam, ainda que eles tenham uma polícia militar, ela é absolutamente diversa da que nós temos no Brasil. A polícia militar no Brasil é uma polícia que está não só nas áreas de fronteira, ou não só no interior, mas ela está nas grandes cidades, né? Aliás, ela é a grande responsável pelo policiamento ostensivo de todas as grandes cidades. É a função constitucional que ela tem, né? Então, quais os problemas disso? Primeiro problema da questão filosófica, da questão do próprio treinamento do policial militar, né? O policial militar, desde o momento que ele entra para ser o recruta, né, ele vai aprender toda uma filosofia militarista. Essa filosofia militarista, ela implica tanto aquela questão de quase uma adoração, né, do nacionalismo, lá com as suas bandeiras, aquela coisa de marchar, aquela coisa de saudar a bandeira, né, todas essas questões nacionalistas, que nenhuma polícia precisa disso para ser uma boa polícia. A polícia tem que ser profissional, ela não tem nada de ser nacionalista, e ela aprende principalmente valores como obediência e hierarquia, né? A polícia militar, ela é pautada no valor da obediência e da hierarquia a seus superiores. E é claro, isso é feito de uma maneira muitas vezes extremamente cruel com o próprio policial que entra. Os recrutas, normalmente, eles sofrem muito na mão dos oficiais. Por quê? Porque eles são treinados para aprender desde cedo que eles têm que obedecer, custe o que custar. Ainda que o oficial humilhe, ainda que o oficial abuse do seu poder em relação a ele, ele vai obedecer. Ele é treinado para isso. Ele é treinado para obedecer cegamente o seu superior hierárquico. E isso, claro, para o policial não é bom, é óbvio que não é bom, né? Ele precisa ser respeitado como indivíduo, ele precisa ser respeitado como ser humano. Por quê? Porque no momento em que nós treinamos esse policial para obedecer cegamente, essa mentalidade de obediência que ele vai esperar toda vez que ele abordar um suspeito. Porque se ele obedece o superior dele, se o soldado obedece o cabo, que obedece o sargento, que obedece o tenente, assim sucessivamente, até chegar no coronel, quem que é a base da pirâmide? Não pense que a base da pirâmide é o soldado, não. A base da pirâmide não é o soldado. A base da pirâmide é o civil. E principalmente o civil que é suspeito, né? E se ele for pobre, negro, estiver numa rua escura à noite, que não tem imprensa para filmar e colocar depois na internet, onde quer que seja, aí que ele vai ser a base mesmo da pirâmide, estará sujeito a todo tipo de arbitrariedade. Por quê? Porque é muito óbvio que se você treina um sujeito para obedecer cegamente, na hora que ele estiver na posição de comando, o que ele vai exigir é obediência cega, tá? E, se for o caso, abuso de poder, sim. Assim como os superiores hierárquicos abusam dele e ele se submete. Quer dizer, a lógica, a filosofia da coisa está errada. A filosofia da coisa é pautada numa obediência cega. Isso nós não podemos treinar uma polícia para ser uma polícia que seja pautada em hierarquia e obediência. A polícia tem que ser pautada para respeito de direitos fundamentais, né? Não só dos presos, não só do suspeito, não só dos manifestantes, mas também do próprio policial. Porque eu preciso respeitar o direito dele, para que ele, tendo o direito dele respeitado, respeite o do cidadão, respeite do suspeito e respeite do bandido também, porque o bandido tem direitos de ser respeitados. Não cabe ao policial decidir se ele deve sofrer ou não sofrer, se ele deve pagar a pena ali ou não. No Estado Democrático de Direito, nós temos uma distribuição muito clara de funções.
né? Nós temos o poder judiciário que julga e nós temos o poder executivo que executa. A polícia é o órgão do poder executivo, não cabe a ela julgar ou condenar ou acusar ninguém. Simplesmente cabe a ela entregar eventuais suspeitos a quem? O poder judiciário para que ele julgue. Então, a filosofia militarista ela está errada na sua essência. Né? Por quê? Porque o militarismo ele funciona, ele faz sentido quando a gente pensa em forças armadas. Forças armadas não tem absolutamente nada a ver com polícia. Polícia não foi criada, ela não existe para combater um inimigo. Polícia existe para manter a ordem pública e, eventualmente, prender suspeitos da prática de crime. Polícia não pode ser nunca pensada no combate ao inimigo. O inimigo é o inimigo externo. O inimigo é uma ameaça externa. Quando um exército estrangeiro vem invadir o país, é natural que eu vá usar de uma força, da força que eu disponho, das forças armadas, para expulsar aquela ameaça estrangeira. Porque ao expulsar aquela ameaça estrangeira, eu não estou preocupado em prender ninguém. Eu estou preocupado em aniquilar a ameaça estrangeira. Né? Daí que faz todo o sentido a lógica militarista. Né? Eu preciso de uma obediência, eu preciso de uma hierarquia, porque na situação de guerra, uma situação extrema de guerra, você vê um exército gigantesco invadindo o seu território. Né? Como que eu vou manter aquela tropa ali em uma determinada posição, né? Dia e noite, 24 horas por dia, né? Se eu não tenho uma ordem militar, uma hierarquia militar? Isso faz completo sentido numa situação de guerra. Né? Daí porque as forças armadas elas são treinadas dentro da filosofia militar. Polícia não. Polícia não é isso. Né? Polícia tem tudo para ser cumprido. Polícia tem, não quer aniquilar o inimigo, mas não tem inimigo a ser aniquilado. Somos todos cidadãos. Polícia tem que respeitar direitos fundamentais. Né? E os direitos deles, evidentemente, também precisam ser respeitados. O Código Penal Militar prevê coisas absurdas, né? Que eu acho que a maioria não conhece, mas se você chegar, às vezes, atrasado, você pode ser preso. Se você falar, fizer um gesto, às vezes, que é mal entendido pelo seu superior, você pode ser preso. Pelas coisas mínimas, você pode ser preso. Né? Como é que você vai exigir que esse policial, quando ele estiver lá no campo, quando ele estiver atuando contra um suspeito, que na visão dele, muitas vezes, já é um bandido, que ele já julga e condena a priori, né? Sem dar oportunidade de defesa, coisa do gênero, como é que você vai exigir desse indivíduo que respeite o direito daquele que ele acha que ele vê como bandido? Né? Então, essa filosofia militarista é a pior escolha possível que nós poderíamos escolher para uma polícia que pretenda ser uma polícia cidadã, que respeite direitos, etc. Nós temos um outro problema muito sério, que como nós temos essa divisão entre o policiamento ostensivo e o policiamento investigatório, nós temos duas máquinas paralelas de polícia. Né? Nós temos um gasto público gigantesco para manter duas estruturas que em alguns momentos elas chegam a ser concorrentes. Né? A gente vê agora nessas manifestações a figura do P2, o policial militar não fardado, infiltrado nas manifestações. Isso é um negócio surreal, né? Porque se ele tivesse que existir, seria da Polícia Civil, nunca da Polícia Militar, porque a função da Polícia Militar não é investigatória. Então nós temos uma deturpação da própria lógica do policiamento militar. O policiamento militar, por definição, ele é ostensivo. Né? Então nós acabamos tendo, em alguns momentos, uma concorrência de funções. Quando, na verdade, se a polícia fosse uma polícia única, 100% civil, civil completo, nós teríamos um procedimento muito mais, uma estrutura, vamos dizer assim, muito mais inteligente, muito mais razoável para cumprir as suas funções funcionais. Né? Então, essa divisão, ela é cara e ela é burra. Ela é burra pelo seguinte: o que acontece? Hoje, o indivíduo que ele quer seguir a carreira policial, né? O que ele tem de escolha? Ele tem que optar se ele vai fazer concurso para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. Quer dizer, ele quer ser policial, ele não quer, ele quer seguir uma carreira, a expectativa dele é ter uma carreira, mas aqui no Brasil ele tem que optar se ele vai seguir a carreira da Polícia Militar ou se ele vai seguir a Polícia Civil. Se ele opta pela carreira da Polícia Militar, o que vai acontecer? Ele vai ser mandado para o policiamento ostensivo. Ele vai ser mandado normalmente para o policiamento de rua e depois, né, para os batalhões especiais. Agora, a grande questão é, se chega um determinado momento na vida daquele policial de rua, que a perspectiva de vida dele passa a ser fazer trabalho administrativo. Ele chega um momento que cansa. Fazer policiamento de rua é um negócio muito cansativo, muito complicado. Então ele cansa. Então o que ele quer? Ele pede uma promoção, ou ele pede para ser mandado ali para trabalhar como um auxiliar administrativo, só que ele vai ganhar como policial, que é uma maluquice. Né? Enquanto isso, o menino recém-formado, né? O menino jovem,
acabou de passar no concurso para a Polícia Civil e ele vai direto para ser investigador policial, sem nunca ter tido qualquer prática na polícia, nunca ter tido nenhum contato com o policiamento ostensivo. Ele já é jogado direto para ser um investigador, ele é jogado direto para ser policial civil. O que acontece na maioria dos países do mundo? Né? Coisa muito simples. Você tem, o indivíduo entra na carreira policial, ele vai fazer policiamento ostensivo. Né? Com o passar do tempo, o que ele faz? Ele faz um concurso interno, ele pede uma progressão e ele vai passar para o policiamento investigatório. Ele deixa de usar o uniforme e vai passar para o policiamento investigativo. Isso é parte de uma carreira muito natural, muito óbvia, inclusive. Né? Quem assiste aí alguns seriados nos Estados Unidos vê que isso é muito simples e muito óbvio em qualquer país. No Brasil, não. O policial militar, o futuro dele, a perspectiva de futuro dele é bater carimbo, fazer uma atividade meramente administrativa e ganhando como policial. Né? A experiência dele está sendo desperdiçada pelo Estado, poderia estar sendo muito bem aproveitada, e ao mesmo tempo nós estamos pagando o sujeito ali com um salário de policial, às vezes muito baixo, inclusive, poderia ser mais alto, mas como eu tenho que pagar um monte de auxiliares administrativos, que a função dele que ele acaba fazendo é de auxiliar administrativo, como policial, o salário de todo mundo fica nivelado ali, né? Às vezes por baixo. Então, é um sistema absolutamente burro, né? Um sistema que, se a gente unifica as polícias, há concurso para auxiliar administrativo para fazer a parte burocrática, depois policiais para fazer serviço de polícia. O policial vai fazer serviço de polícia. Né? E é claro que a partir desse momento que a gente tem essa unificação, e eu acredito realmente nela, acho que não é uma questão de interesse, é uma questão de interesse de todos, né? É uma questão de interesse da sociedade, que quer uma polícia menos violenta, que quer uma polícia mais profissional, né? Não com essa coisa de marchar, de continência, dessa coisa toda que não faz sentido nenhum na polícia. Não faz sentido nenhum isso na polícia. Né? E aí, e para eles também, né? Para os praças, não faz muito sentido ser militarizado. Né? Alguém dentro da polícia que pode achar que faz um sentido maior da militarização são os oficiais. Até pelo poderzinho que eles adquiriram ali, né? Poder às vezes de vida e de morte quase sobre os praças. Né? Agora, o sujeito que é praça, pouco dele se ele achar que deve continuar o sistema militarizado, ele não tem nada a ganhar com isso. Pelo contrário, ele só vai ser vítima aí de cada vez mais abusos dos seus oficiais, seguindo uma hierarquia militar que não faz qualquer sentido numa polícia que se pretenda ser uma polícia cidadã, uma polícia que se pretenda ser profissional. O que nós não temos muitas vezes é profissionalismo. Nós temos o agente agindo ali no impulso, o agente vê o manifestante fazendo algo, ele toma coisa como pessoal. Né? A coisa não pode ser pessoal, a coisa tem que ser profissional, como qualquer pessoa age na sua atividade. Eu, quando eu vou advogar, ou quando eu vou dar aula, né? Às vezes eu tenho um aluno chato, eu não posso ir para ele e falar, tchau, sai da minha aula, não. Eu tenho que dar aula para um aluno chato também, né? Faz parte do profissionalismo. Né? E o policial, seja ele civil ou militar, o que seja, ele tem que lidar com um manifestante chato também, com um manifestante atrevido, com um manifestante que provoca a violência. Ele tem que ser treinado para saber lidar com provocações, sim. Faz parte da profissão dele, assim como faz parte da minha, aturar a provocação de aluno. E nem por isso você expulsando aluno de sala, reprovando aluno, né? Vou marcar aquele ali está me provocando. Né? É óbvio que não, quem me desacatou. Né? Essas figuras do desacato, né? que é muito própria da ideia do militarismo também. Né? O desacato, você tem que respeitar a autoridade. Né? Olha, respeito todas as pessoas. Eu devo respeito a qualquer pessoa, não precisa ser autoridade, não. Respeito todo mundo. Né? Agora, é óbvio que esse respeito policial eu tenho que respeitar como cidadão também. Né? Faz parte das relações públicas na esfera pública, e eu respeito e ele respeite. Né? E a violência nunca é respeitosa, em momento algum é respeitosa. Então veja, e aí, claro, falta o terceiro ponto que eu fiquei de falar, vamos falar dele. Eles têm uma justiça para julgá-los exclusivamente, que é a justiça militar. Isso é uma das coisas mais absurdas que existem nesse país, uma justiça para julgar militares. Você imagine se eu, como professor universitário, de uma universidade federal, eu tivesse uma justiça para julgar os professores universitários. Então, se eu agredisse fisicamente um aluno, vamos chamar a justiça universitária para julgá-lo, saber se ele vai ser punido ou não por lesões corporais. Você imagina um negócio desse? Né? Ou se os alunos praticassem algum crime dentro da universidade, nós criássemos uma justiça estudantil, chamássemos lá o centro acadêmico e falassem assim, toma aí, julga.
né? Ele tem que ser julgado pelos pares dele, porque vocês entendem melhor a vida do aluno. Normalmente a conversa é, não, a justiça tem que ser militar, porque ela compreende melhor as especificidades ali da vida militar. Ah, é? Então, se o aluno praticar um crime na universidade, nós vamos criar uma justiça de alunos também, porque os alunos também, eles entendem melhor a vida acadêmica ali, né? As especificidades e tal. Cara, isso é um absurdo. Isso não faz o menor sentido. Aí eles ficam aqueles números. Não, mas a justiça militar é muito rigorosa, ela condena bastante. Condena? Condena a praça. Eu quero ver condenação de oficiais. Eu quero ver quantos oficiais são condenados pela justiça militar, né? Porque condenar a praça é muito fácil. Condenar a praça é né? Então nós temos que entender o seguinte: justiça, não tem justiça militar, justiça estudantil, justiça de professor. Justiça é justiça. Tem uma justiça única. Né? Então, se pensar nessa ideia de uma justiça militar, é um absurdo e ela só existe nessa lógica do militarismo, herança da ditadura. Nós temos que entender isso. Né? Já deveríamos ter acabado com a justiça militar e com a polícia militar desde 88. Não acabamos porque não tivemos força política na época. Foi muito difícil a redemocratização como um todo, extremamente difícil. Mas agora, 25 anos depois, será que a gente não tem força para isso? Será que a gente não tem força para falar, não é essa polícia que nós queremos? Essa polícia vinculada ao exército, que até hoje tem lá na Constituição falando que a polícia militar é força auxiliar do exército. Por que polícia tem que ser força auxiliar de exército? Polícia como força auxiliar de exército, para quê? Só se for para dar um golpe, né? Que aí vão precisar de efetivo. E tem muito mais policial militar do que a gente no exército, né? Para dar um golpe faz sentido. Fora isso, eu não vejo sentido nenhum da polícia ser força auxiliar do exército. Né? Você tem um exército lá, tem seu cadastro de reserva, né? O serviço militar no Brasil é obrigatório, né? Chega completo 18 anos, você faz o cadastro dele. Se tiver guerra mesmo, e o Brasil, felizmente, não tem essa cultura de guerra, né? Mas se tiver, convoca os reservistas. Não tem que convocar a policial militar, não. A função dele é outra coisa, completamente diferente. A função dele é uma manutenção da ordem pública interna, né? Então, veja, diante disso que eu falei, e eu sou extremamente convicto que nós temos hoje uma grande oportunidade de acabar com a polícia militar, não porque isso talvez seja a parte triste da questão. A polícia militar sempre foi muito violenta nas suas abordagens, porque ela é treinada para ser violenta. A sociedade a treina para ser violenta. Insisto, né? É esse o treinamento que nós damos. A começar pelo recruta que aprende desde cedo a violência por parte dos próprios oficiais. Agora, essa polícia que nós queremos, será que é? Não, não é, óbvio que não é. Mas tá aí, e a sociedade incentiva. Claro que até então, essa polícia não aparecia muito na mídia como violenta, porque quando eles vão lá nas favelas, quando eles vão lá na periferia, quando eles vão lá no morro e usam dessa violência, aí as sociedades, pelo menos a classe média, pelo menos os formadores de opinião, que estão aí no poder, ou pelo menos estão aí pautando as grandes discussões na mídia, para eles está tudo bem. O grande problema, e talvez a nossa grande oportunidade de mudar e de pensar essa polícia, foi quando essa mesma violência ela foi praticada contra a classe média, ou contra manifestantes no centro da cidade, e não na favela. Porque aí a sociedade viu isso. Ela viu o que acontece todos os dias nas favelas, e não é com bala de borracha, nem com gás lacrimogêneo, é com bala de verdade, né? Ela viu isso acontecendo com ela. Ela viu a jornalista lá com o olho roxo e falou, podia ser minha filha, podia ser minha irmã. E aí muda tudo. Aí muda tudo, porque aí a sociedade percebe a polícia que ela tem. Ela percebe a polícia violenta que ela tem e ela começa a pensar no outro tipo de polícia. Então nós temos hoje uma oportunidade real. Não porque a polícia foi lá e matou 20 na favela, porque isso é um número no jornal. Isso é um número no jornal. Nem uma fotografia muitas vezes não é, né? Mas porque ela atingiu a classe média. E nós precisamos aproveitar esse momento oportuno, histórico talvez, para levar essa pauta e falar, olha, tá vendo essa polícia aí? Com as balas de borracha? Pois é, com as balas de verdade elas fazem lá na periferia. E nós não queremos essa polícia. Nós temos a oportunidade histórica de pautar a desmilitarização da polícia e pensar uma polícia muito mais cidadã, né? Nós temos hoje no Congresso Nacional, em tramitação, 2 propostas de emenda constitucional. Tá? A questão da unificação da polícia, ela implica mudança na Constituição. Por quê? Porque está lá na Constituição, lobby dos militares, na época da Constituição de 88, que a Polícia Militar faz o policiamento ostensivo, que a Polícia Civil faz o policiamento investigatório. Então nós precisamos mudar a Constituição. Como que isso é feito? Com uma proposta de emenda à Constituição. Nós temos 2 em tramitação. A primeira delas
que é até mais antiga, eu nem sabia dela, fiquei sabendo há pouco tempo, que é a 432 de 2009. Ela está na Câmara dos Deputados. Ela está bastante engavetada, há digamos assim, uma má vontade política gigantesca em se tratar desse tema, até porque as Forças Armadas não gostam nada da ideia de perder a força auxiliar dela, óbvio, eles vão perder poder, vão perder status, e os oficiais da Polícia Militar muitas vezes também não estão muito satisfeitos, ainda que eu particularmente recebi muitos e-mails de praças parabenizando, eles não podem se manifestar politicamente, que é um dos grandes problemas também, porque o policial deveria estar aqui se manifestando politicamente, dando suas opiniões. Eles me mandam às vezes e-mails, muitos praças me mandaram e-mail falando assim, olha, eu gostaria de me manifestar, não diga que sou eu, né? Por favor, omitir meu nome, mas eu também sou a favor da desmilitarização, porque ela não tem nada de bom para a nossa polícia. Agora, então, nós temos essas duas emendas. A 432, então, parada, totalmente parada, ela prevê a unificação das polícias e a desmilitarização. A Polícia Civil no Brasil todo. Ela é muito simples, inclusive. Tá? Outra emenda constitucional, que é a PEC 102, ela é mais moderada, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela dá a cada estado federado, Minas, São Paulo, Rio, etc., ela dá a possibilidade de que cada estado decida o que fazer com a sua própria polícia. Então, os estados poderiam optar por desmilitarizar e unificar a polícia num único corpo. Então, nós teríamos aí, paralelamente, nós teríamos médico, galera. Saúde, Alguém médico aí? Não tem, não estou aqui. O Jonathan visto que é bom, vamos lá. Se for mais grave, nós vamos. Se for mais grave, chame aí que a gente mobiliza aqui. Então, olha só, gente. Nós temos então a 102, que ela dá a cada estado membro a possibilidade de desmilitarizar e unificar suas polícias. É uma proposta, evidentemente, muito mais moderada, mas talvez politicamente mais palatável, né? Mais fácil de nós conseguirmos aprovar uma proposta dessas vezes do que simplesmente falar, vamos desmilitarizar todo mundo e unificar todo mundo, né? É questão de conveniência política. Nós temos que pautar a desmilitarização, colocar ela na pauta. Eu acho que antes de tudo é isso, falar, olha, a população está interessada nisso, não é uma reivindicação isolada aqui ou ali, né? Eu dei uma aula pública em São Paulo, no MASP, basicamente sobre isso, com um comparecimento muito grande. Já começou a surtir um efeito, que a polícia, olha que eu falo, a imprensa de São Paulo repercutiu bastante, né? Ela repercutiu muito, e aí, querendo ou não, nós estamos pautando essa questão. Então, a grande questão é, isso é uma pauta? Né? Eu vim aqui justamente para perguntar a vocês, será que essa é uma pauta realmente importante? Porque para mim é uma pauta extremamente importante. Extremamente importante. Essa pauta atrasada. De 25 anos atrasada essa pauta, né? Mas eu acho que antes tarde do que nunca, fica aí, eu vou abrir aqui evidentemente para perguntas, quero ouvi-los, mas a minha questão é muito simples, né? Nós temos a polícia que nós criamos, a sociedade que criou a polícia desse jeito, né? A polícia não se autogerencia, no Estado Democrático de Direito quem gerencia a polícia somos nós, no Estado Democrático de Direito, né? Então nós temos que pensar, é do interesse do Estado Democrático de Direito ter uma polícia militar? Será que há? É de interesse do Estado Democrático de Direito dar ao Exército uma força auxiliar militarizada para quando ele precisar ir lá e chamar? Eu não vejo interesse absolutamente nenhum disso. Daí porque sou pela desmilitarização e pela unificação num único corpo, o quanto antes possível, já no Brasil inteiro, senão só nos Estados Unidos. Should buzz